Amém. Senhor, irmãos queridos, amados, nós cumprimentamos agora na paz do Senhor Jesus Cristo. Esperamos que todos estejam bem, nas suas casas, estejam felizes, né? E louvando a Deus, porque a Bíblia diz que aquele que está vivo louva o Senhor. E nós, graças a Deus, pela graça de Deus, estamos aqui hoje. Bendito é o nome do Senhor. Hoje nosso culto de quarta-feira. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, depois nós teremos nossas orações. E espero que os irmãos estejam, né, com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, com a mente aberta, que Deus fale conosco nessa noite, profundamente nossos corações. Que Deus tire se acaso tiver alguma barreira entre nós, que Deus possa nos alertar nessa noite. Amém, igreja? Vamos meditar na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, do 29 até o 32, depois nós vamos entrar no 5, de 1 e 2. Amém? Efésios 4, 29 ao 32 e também 5, 1 e 2. Vamos lá então o que diz a palavra de Deus. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? Nós vamos depois continuar também aqui, mais um pouquinho no versículo 5, mas por enquanto até isso só. Amém, igreja? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o proceder dos filhos de Deus, ou proceder os filhos da luz, aqueles que estão em Cristo Jesus, aquele que Jesus já fez uma obra extraordinária na vida dele. Qual o nosso proceder? Como a gente tem agido nesses dias, nesses tempos que nós estamos vivendo dentro de casa, as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, né? A gente, às vezes, tem ouvido falar de até mesmo violência doméstica, marido agredindo mulher, até mesmo mulheres agredindo os maridos com palavras, com coisas indevidas. Isso aí não tem ouvido no meio da cristandade. Nós não estamos falando aqui de outros que não conhecem a Deus, ainda não conhecem a Deus, mas de pessoas que já conhecem a Deus. Nós, igreja, essa palavra para mim, para nós, igreja, para nós, pessoas também que não são ainda igreja, para ver como está o comportamento de cada um de nós. Nós começamos lendo aqui o apóstolo Paulo, instruindo aqui a igreja de Éfeso. Ele diz que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. As nossas palavras, elas têm que conceder graça a quem nos ouvem, de acordo com a necessidade de cada um. A boca do crente, ela é feita para honrar a Deus, para louvar a Deus. A nossa boca não é uma boca para dizer coisas indevidas, né? E como tem sido proceder as suas palavras dentro de casa? Estou falando agora dentro de casa, que nós estamos mais dentro de casa do que em qualquer outro lugar, né? Mas não só dentro de casa, mas fora, na família. Você tem guardado os seus lábios? Como está a relação de filhos com pai, marido e mulher? Como está o seu lar? As palavras que têm saído da sua boca são palavras que edificam? São palavras que dão ânimo àquele que a ouvem?
ou são palavras duras, ou são palavras amargas, né? São palavras de ressentimento e amargura. Temos que tomar muito cuidado, irmãos, o que nós temos falado, porque ressentimento e amargura, ele vem através dessas palavras duras. As pessoas, às vezes, que estão aí com o coração duro, cheio de ressentimento, às vezes o coração, a boca fala que o coração está cheio. Talvez está cheio dessas coisas, e às vezes falam palavras difíceis, falam palavras agressivas. Então, nós precisamos entender, nós precisamos compreender, nós temos que colocar um vigia em nossas bocas. A igreja de Deus precisa colocar um vigia para evitar ressentimento e amargura. E vamos ver o que a Bíblia fala, esse texto que nós lemos sobre ressentimento e amargura. O livro de Efésios que nós lemos aí, né, o 31, 32, o versículo, fala: livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Então, substitua a amargura com palavras doces, palavras que tenham um significado que ajude as pessoas. Em vez de nós ficarmos falando coisas indevidas, nós precisamos de mudar nosso linguajar. Precisamos de entender que Deus nos salvou. Esse linguajar que nós tínhamos antes, irmão, esse linguajar, já antes de nossa salvação, esse não pode mais estar em nossa vida. Nós precisamos mudar nosso modo de falar com as pessoas. Porque muito crente, muitas pessoas que conhecem a Deus, às vezes estão usando um linguajar lá do mundão ainda, como se Cristo não tivesse entrado na vida dele e transformado. Ou não transformou? Ou Cristo entrou na sua vida, ou você apenas falou que Cristo entrou na sua vida, tem uma ação diferente dentro da igreja, mas o dia a dia, na sua casa, na sua comunidade, no seu trabalho, como é que tem sido? Então o nosso proceder tem que ser único. As palavras que saem da minha boca, tudo que vem em palavras em minha boca, precisa ser palavras que edifiquem a vida do outro, aconselhe o outro. Porque a pessoa amarga, como é que ela vai aconselhar outras pessoas? O que vai sair da boca dela? Porque nós vamos dar aquilo que nós temos. Como é que eu posso dar para uma pessoa uma rosa se eu estou sempre plantando espinhos, plantando abrolhos? Não há a mínima chance. Então as nossas palavras também dizem muito o que nós somos dia a dia. Outra coisa, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado. O que nós vivemos no meio das pessoas que ainda não conhecem Jesus? Será que nós participamos das obras infrutíferas deles? Da carne, como diz Paulo aqui? Nós temos que ser um exemplo no meio dos não cristãos. Eu preciso ter a minha conduta reta junto com as pessoas que ainda não conhecem Deus, para que eles vendo em mim o bom proceder de Cristo, eles possam se interessar pelas coisas de Deus, ser chamado a atenção pelas coisas de Deus. Às vezes nós entramos no meio das pessoas e nós temos que tomar muito cuidado, que nós temos parentes que ainda não conhecem a Deus, as festas que eles fazem, nas festas, tomar cuidado, ser um exemplo, que às vezes estão lá falando gracejos indecentes, coisas erradas, e nós estamos dando risadinha com eles. Isso não é um proceder do homem, de uma mulher cristã. Presta atenção, irmãos, porque as pessoas estão nos observando. Porque quando nós abrimos nossa boca e dissemos que nós agora somos de Cristo, as pessoas começam a nos observar. Qual é a conduta? Porque a pessoa sabe que a conduta de um cristão verdadeiro, ela é correta. Ela é de acordo com aquilo que professa. Mas aí, se eu sou uma pessoa que diz ser cristã, sou uma pessoa de Deus, mas nessas reuniões, na vizinhança, nós participamos das conversinhas que não convém, que tipo de exemplo que nós vamos ser para essas pessoas? Nós não temos que ser melhores, nós não somos melhores do que nós temos que ser diferentes, porque Deus habita em nós. Você e eu, nós temos o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo tem que ter uma conduta adequada com a conduta de Cristo. Paulo nos ensina para a gente ser imitador de Cristo.
Então nós precisamos entender o que nós temos feito com a nossa vida. Eu não sei por que eu estou falando essa palavra, mas eu preparei uma palavra, Deus falou assim, você vai falar sobre isso. Como Deus sabe de todas as coisas e eu não sou tolo, eu vou fazer aquilo que Deus me pediu que eu fizesse. Então Deus está falando conosco nessa noite. As palavras, cuidado com o ressentimento, com a amargura. Irmão, muitas coisas causam amarguras. Relacionamento de marido e mulher tem que ser uma coisa doce, porque senão fica amargurado. E esses momentos que estão vivendo muito juntos, as esposas com o marido, com os filhos, com a família, é o momento que nós vamos ser muito provados. É o momento de nós estarmos vigilantes. O que sai da nossa boca, a nossa conduta, a nossa condição dentro de casa. É preciso, irmãos, vigiarmos. É preciso levantarmos já vigilante, orando, buscando da Deus graça. Porque essas coisas a gente consegue pela graça de Deus. Não é porque você agora é cristão, você agora é o cara todo poderoso, ou é a mulher toda poderosa. Não, você recebe graça de Deus para suportar as dificuldades da relação. Muitas vezes a gente tem que se calar. Às vezes as pessoas estão nervosas dentro de casa por causa essas más notícias, essa pandemia que parece que não passa. Ali dá atrito. Nós precisamos, em nome de Jesus, estarmos firmes, mostrarmos entre nós mesmos, primeiramente, que nós somos realmente cristãos, para que os nossos vizinhos, eles vejam a nossa boa conduta e também possam querer também seguir a Jesus, ser influenciado pelo meu comportamento, não é verdade? Então toda amargura, indignação, tudo aquilo, todo ressentimento, nós temos que, o ressentimento, irmão, é falta de perdão muitas vezes. As pessoas não abrem o coração para o perdão. Eu recebo uma ofensa e fica remoendo aquela coisa, aquele ressentimento, aí aquele ressentimento transforma-se numa amargura e aquilo vai tirando a sua paz, o seu sossego. Mas a Bíblia diz para nós não colocarmos sol sobre a nossa ira, não deixar as coisas tardar, resolver logo. Teve uma contenda que é normal dentro de uma casa, uma família, ter uma vez uma contenda, mas a gente não pode deixar essas coisas crescer, virar um bolo, virar uma coisa insuportável. Nós precisamos, irmão, parar as arestas antes que a coisa vire uma coisa difícil de se domar. Isso nós temos que vigilar, ser vigilante. Precisamos de vigilar nessas coisas. Precisamos de ter entendimento. Abrir o nosso coração com o perdão. Perdoa a sua esposa se ela te ofendeu. Perdoa o seu marido se ela te ofendeu. Perdoa o seu filho. Filho, perdoa o seu pai. Estou falando agora para filhos agora. Perdoe as palavras às vezes que o seu pai possa dizer. Que às vezes te ofende, às vezes até sem querer te ofende. Então, abra o coração para o perdão, para que não acumule amargura e ressentimento. Porque a vida do homem, nossa vida aqui é curta. Nós temos que viver bem. Viver para Cristo é viver bem. Viver para Cristo é você abrir seu coração, não carregar ressentimento, amargura. É ser uma pessoa livre. Nós falamos que Cristo nos libertou, é nisso que Cristo nos libertou. Antigamente nós guardávamos, nós tínhamos um armário dentro de nós, uma mala velha, né? Cheia de bagulho, cheia de coisas indevidas dentro da gente. Mas quando Cristo entra na nossa vida, aquela mala, aquele armário tem que ser aberto, irmão. Tem que jogar fora tudo que não presta. Arrancar tudo que é raiz de amargura, lançar fora. Porque você agora não pertence mais ao tempo da amargura. Você agora é nova criação, nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas, aquilo que era velho, aquilo que era rancoroso, de amargura, de ressentimento, aquilo não pertence a você mais. Abra o seu coração para Jesus Cristo. O nosso dever como cristão, uma das grandes marcas do cristão é o cristão perdoador, é o cristão que abre a boca para pedir perdão para o outro. Você errou, não fique cheio de orgulho, né? Eu não fiz isso, fulano, porque nós sempre achamos que o outro é culpado de tudo. Nós temos pouca culpa, a culpa é do fulano, a culpa é da ciclana. Não, irmão, começa em mim primeiro. Começa em mim. Se eu quero que a pessoa me perdoe, eu tenho que perdoar, eu tenho que abrir meu coração para o perdão.
Eu não posso viver uma vida medíocre, que a pessoa que não abre o coração para o perdão, para perdoar e para pedir também o perdão para as pessoas, ele tem uma vida medíocre, uma vida média, uma vida para baixo. Cristo te chamou para você ser um homem, uma mulher, segundo o coração dele. Como é o coração de Cristo? Qual foi a atitude de Cristo naquela cruz? A cruz representa bem o perdão que nós temos que oferecer ao outro. A cruz é puro perdão, meus irmãos. A cruz representa o ser mais importante da nossa vida, que é Jesus. Ele se fez homem, a Bíblia diz que ele se fez carne, ele se fez um de nós e teve as mesmas angústias que eu e você tem, até piores ainda. Ele foi à cruz por sua causa. Ele cumpriu aquilo que o Pai enviou, que era para salvar uma humanidade ruim como eu e você. Ele deu a vida dele por mim e por você. Agora você não quer abrir um coração para um perdão? Você quer andar cheio de amargura e de aflições? De um coração intranquilo? Essa é a vida, essa não é a vida que Deus deu para você. Não. Ele te deu vida boa, irmão. Você está achando o quê? A gente que não usa as coisas que Deus nos deu. Deus te deu a salvação, que é o maior bem que nós temos. Ele te dá o Espírito Santo. O Espírito Santo te conduz a Cristo com sabedoria. Você tem tudo, eu e você, nós temos tudo na mão. Falta nós colocarmos em prática. Mas eu não consigo perdoar fulano. Consegue sim. Oração, contrição. Faça como o salmista no Salmo 32 e 51, onde ele rasgou o coração para Deus e falou dos seus pecados para Deus e pediu a Deus que Deus o perdoasse, que Deus o santificasse, que Deus não tirasse dele o Espírito Santo, porque quando nós não fechamos o coração para o perdão, quando nós temos ressentimento e amargura, o Espírito Santo, irmão, nós oprimimos o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele tem sentimento. E quando eu fico com o meu coração duro, com minha mente travada, eu estou magoando o coração do Espírito de Deus. O salmista, no Salmo 51, ele diz: não me retire de mim o teu Santo Espírito. Ele compreendeu que os pecados dele entristeciam o Espírito Santo de Deus. E nesse texto fala a mesma coisa que nós lemos aqui. Então, irmãos e irmãs, livre-se dessa amargura, livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, maldades. Essas coisas não pertencem a gente. Deus requer que os seus filhos sejam sempre os filhos parecido com Cristo. Nós precisamos entender essas coisas santas, a palavra de Deus. Porque se eu ler a Bíblia, irmão, mas se não praticá-la, se eu ouvir a palavra e não colocá-la em prática, eu sou hipócrita. A Bíblia fala sobre isso, a hipocrisia. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus. Às vezes nós estamos aí tão fechado para as coisas de Deus e querendo que Deus faça um milagre. Deus fala comigo. As pessoas às vezes ficam aí horas pedindo: Deus fala comigo. Irmãos, irmãs, Deus fala com você na palavra dele. Deus te corrige na palavra. Deus te mostra a direção se você buscá-lo na palavra. A palavra é o próprio Deus falando com a humanidade. Busca o Senhor, a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Hoje nós podemos achá-lo, hoje nós estamos ainda com a graça, está com as portas abertas. É o tempo nosso, é o tempo de nós agradarmos a Deus. Não deixe que a amargura também crie raízes. Em Hebreus 12, 15 diz assim: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Irmãos, que coisa mais, que conselho mais maravilhoso e até temeroso. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha que palavra cheia de graça, ao mesmo tempo cheia de responsabilidade.
Porque se nós não cuidar da gente, nós vamos ser excluídos da graça, irmãos. Isso significa perdição. Ser excluído da graça de Deus é uma coisa terrível. É terrível ser excluído da graça de Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos até sair da presença de Deus se nós continuarmos com esse coração duro, esse coração amargurado, esse coração cheio de rancor, esse coração que não perdoa, que está sempre buscando uma desculpa para não perdoar. Nós não temos nenhuma desculpa diante de Deus. Nós não temos desculpas. No grande dia, o dia do Senhor, será um dia de grande felicidade para os fiéis e terrível coisa para os infiéis. Porque essas coisas que nós estamos falando aqui agora, irmãos, quando nós estamos vivendo aqui, nós temos que agir de acordo com a palavra de Deus, porque após a morte, aí já não tem mais jeito. Então o dia hoje é agora, amanhã nós não sabemos o nosso destino, se nós estaremos vivos ou não. Nós oramos a Deus que Deus nos dê saúde, né, nos dê graça, nos dê vida, mas tudo de acordo com a vontade dele. Então cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Terrível coisa é ser excluído da graça de Deus. Uma vida sem graça, uma vida sem Deus. Nós já sabemos, nós que não nascemos no Evangelho, sabemos o que é isso. Nós já vivemos uma época muito difícil da nossa vida, que a gente não tinha o conhecimento de Deus, fazia tudo de acordo com o nosso desejo. Mas hoje nós temos o Espírito de Deus, a graça está sobre nós, o presente, o dom de Deus. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual, cuidar do nosso coração, nossos pensamentos, cuidar do nosso falar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia. Temos também algumas fontes de amargura, algumas fontes de amargura. Lá em Provérbios 17, 25, diz assim: o filho tolo é a tristeza do seu pai, e é a amargura daquela que o deu à luz. Filhos, estou falando para filhos agora, filhos e filhas. Aliás, todos nós somos filhos, né? Somos filhos de alguém, nós somos filhos também, filhos e filhas. O filho tolo, ele é a amargura do pai e da mãe. Então, filho, seja obediente a seus pais. Filhos, ouça o bom conselho de seus pais no Senhor. A Bíblia está lá, escrito lá, que os filhos obedeçam o pai no Senhor. Dá ouvido os conselhos, os bons conselhos que seu pai e sua mãe te dá. Seja obediente. Agora que nós estamos muito juntinhos dentro de casa, né? Ajude seu pai, ajude sua mãe nas coisas diárias, nos afazeres da casa. Seja obediente. Não fique resmungando pelo campo. Não fique dando uma resposta a seu pai, a sua mãe. Porque um bom filho é o orgulho do pai e da mãe. Mas também o filho mal criado, o filho respondão, o filho sem misericórdia, ele é a tristeza do pai e da mãe. Ele é a angústia do pai e da mãe. Uma mãe que carregou o filho 9 meses na barriga, aí quando a criança nasce, aquela alegria toda, aquele zelo todo, depois cresce, vira um filho irresponsável, uma filha irresponsável, um filho respondão, um filho sem amor aos pais, sem gratidão. A ingratidão dos filhos, de momento, nós temos visto filhos ingratos com os pais. Os pais fizeram tudo para dar o melhor para eles, segundo a condição de cada um, mas tem filhos ingratos, tem filho murmurador. Então cuidado, filhos. Você também pode ser uma amargura na vida do seu pai e de sua mãe, ou pode ser também uma bênção para o seu pai e para sua mãe. O que você escolhe? Eu creio que você escolherá ser uma bênção. Pai ama os filhos abençoados, os filhos, né, que o ajude. Isso é bom, o pai e a mãe amam esses filhos. É a alegria do pai e da mãe, ver os filhos obedientes. Outra coisa também, irmão, que são fonte também de amargura, é a infidelidade. A pessoa é infiel, o marido infiel, a esposa infiel.
Seja, irmão, não é só infidelidade sexual, não. Infidelidade em tudo. Fala uma coisa e faz outra. É infidelidade. A Bíblia diz que nós, marido e mulher, se fez uma só carne. Então, o negócio meu é o negócio da minha esposa. O dinheiro meu é o dinheiro da minha esposa. Nós não temos separação, nós somos uma só carne, irmãos. O que dói nela, dói em mim. Seja fiel à sua esposa, ao seu marido. Entre em acordo. Nós temos que andar em acordo. Porque essas coisas também, quando há infidelidade, todo tipo de infidelidade, traz amargura para a vida do casal. Fica um casal amargo, os filhos sofrem por isso. A amargura de coração dos pais, os filhos sofrem. Fica aquele ambiente hostil, aquele ambiente difícil de lidar. Sejamos fiéis um ao outro em tudo. Segundo nós somos com Cristo. Porque a palavra de Deus diz uma coisa muito interessante. Se eu disser que amo a Deus, a quem eu não vejo, e odiar o meu irmão, eu sou um grande mentiroso. A verdade não está em mim. Para eu dizer que eu amo a Deus, eu tenho que amar a minha esposa me amar, eu tenho que amar os meus filhos, eu tenho que amar o meu vizinho, eu tenho que amar os meus pais, eu tenho que amar aquele que não me ama. Olha que coisa tão interessante, olha que coisa, né, dura até, porque não é fácil. Precisamos de amar aquele que nos persegue, irmãos. Sabe por que isso? Porque Jesus amou a todos e nós o perseguimos ele até matá-lo naquela cruz. Nós achamos que foi os romanos, que foi os judeus, os gentios daquela época, os judeus e gentios daquela época que mataram Jesus. Não. O meu pecado também ajudou a matar Jesus naquela cruz. E Ele nos amou, que é amor incondicional. Ele não colocou condição de nos amar, irmãos. Então a minha obrigação, o meu dever é de amar as pessoas com a mesma condição que Jesus me ama. Incondicional. Mas eu amo fulano, mas se você fizer isso por mim. Nunca fez. Eu vi pessoas falar isso. Ele nunca fez nada por mim. Espera aí. Cristo não mandou você amar as pessoas, independente de qualquer coisa? Não é amar eu tenho que amar aquele que me ama e amar também aquele que não me ama, aquele que às vezes me persegue, nossos perseguidores. É o amor. Então, irmãos, para nós sermos fiéis, nós temos que ter o amor de Deus. A fidelidade entre as pessoas, entre a família, entre marido e mulher, ele tem que conhecer o amor de Deus. Esse amor que te salvou. Esse amor que nós entendemos. Também a inveja também é terrível. Sentimento de inveja também é raiz de amargura. Nós precisamos, irmãos, esse sentimento é terrível. Orar, pedir a Deus graça, orar insistentemente, porque a inveja é uma coisa horrorosa. Inveja das pessoas, ou inveja do que ela tem pessoa que tem inveja da que a outra tem. A outra batalhou, estudou, conquistou, e as pessoas ficam ali morrendo de inveja, colocando defeito nas coisas das pessoas. Inveja, um sentimento horrível. A Bíblia diz que para ter em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Abrir mão dessas coisas, irmãos. Abrir mão da inveja. Os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave do que o azeite, mas no final é amarga como fel. Afiada como uma espada de 2 gumes. Salmo 73, 3 diz assim: pois tive inveja, isso é o salmista falando, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. A Bíblia diz para a gente não ter inveja do ímpio, porque o dia dele está chegando. Às vezes a pessoa tem inveja, a pessoa tem um carro novo, uma casa grande, às vezes o cara, ele não sabe a conquista daquela pessoa. Não tem inveja do outro. É um sentimento terrível. Não tem inveja do ímpio, porque ele tem várias coisas e você não tem.
E a nossa salvação, irmãos, ela é devido à graça de Deus. O que eu tenho, o que eu não tenho, isso não vai fazer não faz parte da salvação. Então, você precisa de abrir seu coração, você precisa largar dessas coisas. Sentimento de inveja das coisas. Salmos também 7:13 diz assim: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Aqui o salmista, ele ficou cheio de inveja, ele achou que era inútil andar na vida reta, porque ele andava com a vida diante de Deus e as coisas eram difíceis para ele. Então, teve um momento que ele sentiu inveja do ímpio, que o ímpio tinha toda a prosperidade do mundo e nada acontecia a ele. Mas o dia do ímpio está chegando. A felicidade nossa não depende das coisas que nós temos. Ela depende de Deus. Nosso coração tem que estar cheio da graça de Deus, feliz porque nós somos salvos. Irmãos, a salvação, como eu já disse aqui no começo, é o maior bem do ser humano. Nada é maior do que isso que Deus já nos deu. Nós já temos um tesouro maior, a vida eterna. A vida eterna. Isso é a maior bênção que eu e você temos. Nós deveríamos ficar felizes, e muito felizes, só por causa disso. Não é só por causa disso, isso é muito grande, isso é maravilhoso demais. Nós não entendemos a profundidade que Deus nos deu. Aquilo que Deus nos deu. Nós precisamos entender essas coisas, irmãos. Salmos 73:21 diz: meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja. Também do salmista, no Salmo 73, falando também sobre a inveja que ele sentia da prosperidade dos ímpios. Guarda o seu coração, guarda a sua vida. Nós precisamos entender o que Deus fez conosco. Precisamos entender a salvação. O que Deus fez por você e para mim é maravilhoso demais. Abra o seu coração nessa noite. Dá uma oportunidade para Deus falar com você. Busque a Deus. Se caso tem um sentimento de inveja, de amargura no seu coração, hoje é dia de você confessar a Deus. Confessa a Deus. Pede a Deus para te dar alívio dessas coisas, te dar sabedoria para você livrar-se desse sentimento. Que essas coisas, irmãos, ela acaba com a nossa vida, ela tira a nossa paz, a nossa alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque você tem que ter a alegria de Deus na sua vida. Abra seu coração nessa noite. Mostre. Faça o melhor de você. Viva uma vida cristã verdadeira. Fala no seu coração. Fala ao seu coração. Deus fala ao seu coração. Que Deus abra os teus olhos. Que Deus abra os nossos olhos. Que Deus nos ajude a entender a nossa vida cristã. Amém, igreja? Essa palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos. Eu relutei muito para falar sobre isso. Mas Deus tocou no meu coração para isso. Deus não me deu outra palavra além dessa. Receba. Não fique magoado. Talvez as pessoas se magoam porque não deu uma palavra que foi confortável. Essa palavra é para nós, é para mim. Deus falou comigo primeiramente. Está falando também com você nessa noite. Então, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, receba essa palavra para que Deus vai fazer uma obra, está fazendo uma obra grande na sua vida e continuar fazendo pela a graça dele. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Sabemos que a tua palavra muitas vezes ela é dura, Deus, conosco. Mas o Senhor, a palavra de Deus diz que Deus corrige a quem ama.
Se o Senhor nos ama, o Senhor vai nos corrigir sempre, Senhor Deus. Deus, toca nossos corações. Fala, Deus, em nossos corações nessa noite, Deus. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Abra os corações para perdoar. Tira toda a raiz de amargura, meu Deus, que porventura esteja em nós, esteja em mim, na minha família, nos meus filhos. Tudo começa em mim primeiro, Deus. Deus, ouça-nos, Deus, nessa noite. E tira de nós, Pai, aquilo que o inimigo tem falado, tem colocado, a raiz de amargura em nós, Senhor Deus. Ó meu Deus, nós clamamos em nome de Jesus. Ó meu Deus, nós te pedimos, Pai, porque a palavra só é colocada no coração das pessoas pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, ministra essa palavra nas nossas vidas. Aplica essa palavra na minha vida, na vida da igreja. Em nome de Jesus. E nos ajuda a sermos um exemplo para as outras pessoas, Deus. A começar em mim, na minha família primeiro, Deus. Sejamos, ó Deus, pessoas compromissadas com a palavra do Senhor. Que nós tenhamos paz dentro da nossa casa, Deus. Que nosso lar seja um lar de paz. Um lar, meu Pai, de bons testemunhos. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Temos falhado contra o Senhor. A nosso relacionamento humano um com o outro, Senhor. Temos feito, Senhor, coisas desagradáveis, falado coisas desagradáveis um com o outro. Nessa noite, Deus, Pai, nos perdoe. Coloque também no coração das pessoas, um coração em paz. Que o perdão seja, meu Pai, seja dado perdão. E se nós ofendemos alguém também, Senhor, meu Deus. Se nós ofendemos alguém com as palavras, com maledicência, Senhor Deus. Ó Deus, perdoa-me, perdoa-nos. E também abra o meu coração, o nosso coração, para pedirmos o perdão, meu Deus. Porque o Senhor diz na própria oração do Pai Nosso, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado o meu semelhante. Ajuda-nos, Deus, a ter uma vida de perdão, ter uma vida, meu Pai, de humildade, um coração contrito, Senhor Deus. Oh Deus, nos dê paciência nesses dias que nós estamos vivendo. Nós sabemos que vai passar essas coisas, Senhor. A paz do Senhor, essa paz que excede todo entendimento, esteja dentro dos nossos lares, dentro do nosso casamento, nos dê um casamento puro. Pai, enche nosso coração de boas palavras, para quando nós abrimos nossas bocas, Senhor, possam sair palavras de vida, palavras que edificam, palavras que ajudam, Senhor, as pessoas nos seus momentos de dificuldade, que sejamos bons conselheiros uns dos outros, Senhor, meu Deus. Deus, nós colocamos à disposição do Senhor para sermos um com o outro, Senhor, para sermos também conselheiros, bons conselheiros, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que a paz do Senhor, essa paz que excede todo entendimento, seja o árbitro entre nós e nossos irmãos, Senhor Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. O irmão Timóteo vai louvar conosco aqui um pouquinho agora. Irmãos amados, paz do Senhor.